O IPA TV desta semana recebe a visita especialíssima de Renato Amari, ex-prefeito, ex-deputado, presidente do PMDB, aliás, uma estreita relação com o vice-presidente Michel Temer. Como é que o Michel Temer entende Sorocaba, a região de Sorocaba? Qual é o olhar que o Renato Amari tem sido o homem desta transmissão neste importante mandatário da República? O Michel veio várias vezes para cá, né? Não só para Sorocaba, mas para Itu, Itu, Tietê, né? que é a sua cidade natal. Duas ou três vezes para Itu, né? Nesse período em que a gente tem uma aproximação mais larga, né? E ele está encantado com a cidade. O que ele percebe na cidade é uma cidade que cresceu de forma sustentada, que é hoje o mote de todo mundo, né? O desenvolvimento sustentado, e que ainda tem uma possibilidade de crescimento maior, principalmente com a vinda de grandes indústrias, grandes empresas, como a própria Toyota, que você já citou, e outras que estão chegando, se acoplando ao complexo Toyota. Então são milhares de empregos acontecendo, o salário melhora, o consumo melhorando faz com que se gere mais empregos, faz com que se gere mais receita para o município, e esse crescimento tem que vir acompanhado de um suporte também do governo do estado e do governo federal, para que Sorocaba de per si consiga fazer mais com mais dinheiro externo, com mais dinheiro que a gente chama de importado, né? O senhor acredita que a boa política pode ser feita? O jovem está entrando na política? Qual é o movimento e a percepção que o senhor tem das pessoas em relação à política? Eu tenho conversado com muita gente, né? E uma das pessoas com quem eu conversei esta semana foi no sentido da preocupação dela, não com Sorocaba, mas com as cidades vizinhas, principalmente as cidades que estão lá na região de Itapeva, Itaberá, Itaporanga, onde as cidades vêm diminuindo o número de jovens. Né? Então, e esses jovens estão vindo para Sorocaba. É uma migração excelente para Sorocaba. Os jovens estão vindo trabalhar e estudar em Sorocaba. Isto é muito bom, mas estão deixando a sua cidade natal por conta da pouca oferta, não só de empregos, mas de estudo também. Então a preocupação que o poder público de Sorocaba tem que ter também não é mais, até por ser sede de região, não pode ser só focado em Sorocaba. Nós temos que ajudar as cidades da região e, através do desenvolvimento regional, manter os jovens das suas cidades, que eles não querem sair da cidade onde nasceram. Lá eles têm seus amigos, suas famílias, mas eles têm que procurar o estudo e emprego, e vêm para cá. Então, se a gente olhar Sorocaba, também vendo e trabalhando no sentido de dar uma melhor qualidade de vida para as cidades todas da região, nós vamos fazer um trabalho excelente. Sorocaba continua crescendo, mas num patamar menos complicado, vamos chamar assim, em termos de utilização de recursos públicos, e as cidades ao redor vão formando um grande complexo, não só industrial, mas um grande complexo voltado para atividades educacionais e culturais, principalmente. Como é que o senhor analisa a movimentação política? A gente vê agora, recentemente, aliás, ferrenho adversário seu, Arnaud Pereira, assinando a ficha para o PSDB. O senhor também foi criticado por parte da oposição de que se aliou ao Crespo. É normal essa movimentação na política? Dá para se aceitar isso com tranquilidade e a população entender essas mudanças como nuvens? Eu acho que não há que se ver um fato e outro fato. São coisas totalmente diferentes. O Crespo tem estrutura cultural, o Crespo tem programação, né? Política, né? É uma pessoa que tem conteúdo, né? É uma pessoa que trabalha no sentido de buscar o que é melhor para Sorocaba. Aliás, ele foi seu aliado na campanha e continua seu amigo, percebe-se essa relação hoje. Eu aprendi a né? respeitar o Crespo, você inclusive conviveu com ele, foi candidato junto sim. com ele, foi meu secretário de esportes sim. também, então você conhece tanto a mim quanto a ele. Sim. E você sabe que essas duas pessoas, tanto eu como ele, podemos sim caminhar juntos, por que não? Né? E é o que a gente faz. Agora, o outro que você está falando, não vi nada que ele fez por Sorocaba. Eu vi que ele trabalhava em função de me prejudicar. Era isso que o trabalho dele é me prejudicar. Mas por uma leitura política, né, o PSDB recebe essa pessoa. Né? Então, que sejam felizes onde estão. Eu estou numa estrutura minha, né?
e personalizada e junto com novos parceiros, sim. O senhor, terminada a eleição, o senhor basicamente não, elegeu uma maioria na Câmara de Sorocaba, mas parte desses aliados, no momento do primeiro ato, que seria a votação para a presidência, o seu grupo teria a indicação de Marinho Marte e o grupo do prefeito o nome de José Francisco Martinez. E obviamente houve uma quebra, um racha nesse grupo que veio com o senhor para a eleição. O senhor se sente traído ou é normal da política, o poder da caneta e o diário oficial é muito forte? É tudo isso. Mas mais do que isso é que não se faz política em Sorocaba como devia ser feito. Principalmente essas pessoas que usam o partido para serem eleitas e no primeiro momento que podem, se o partido não chega ao poder, se acoplar aos interesses de estar junto com o poder executivo, né? E deixar para trás toda uma história política, uma história de partido. Eu acho isso lamentável. Um dia Sorocaba, e espero que esses jovens que estão agora começando a atividade política entendam que política é uma coisa bem diferente do que alguns vereadores fazem. A TV desta semana recebe o presidente do PMDB, Renato Fauvel Amari, ex-deputado, ex-prefeito. Renato, como é que você acredita que a história vai reconhecer Renato Amari? Foi o prefeito que... Prefeito que todo mundo fala assim, né? Foi o prefeito que transformou a cidade de Sorocaba, que deu à cidade de Sorocaba uma mais autoestima, mais carinho, mais amor, mais qualidade de vida, deixou a cidade mais colorida e equipada, estruturada para essa onda de crescimento que Sorocaba está tendo. Eu espero que isto seja registrado na história de Sorocaba. O que você faria diferente daquele governo de 8 anos? Eu acho que eu não faria nada diferente. Eu acho que eu tinha que fazer exatamente o que eu fiz, né? Você se decepcionou com o Vitor Lippe em algum momento? Claro, no momento em que nós apoiamos de uma forma bastante forte a eleição dele, o primeiro mandato, e depois ele simplesmente virou as costas, não me recebeu, nunca entrei no gabinete dele durante 8 anos. E isso foi uma decepção, que não precisava ter acontecido. Não sei por que ele fez isso. O senhor acredita em que momento Sorocaba vive? Como é que o senhor acredita no governo Pannunzio? O que o senhor espera desse governo? Eu espero ação. O senhor vai estar vigilante? Estarei e estou vigilante. Eu tenho falado várias coisas que eu acho que deviam estar acontecendo. Já por falei, exemplo? Por exemplo, ser mais rápido nas ações. Trabalhar de uma forma mais rápida. Sorocaba tem pressa. Quando a gente corre, a gente chega na frente, né? E nós estamos sempre em disputa com outras cidades, não só no sentido de trazer empregos, mas em sentido de qualidade de vida, em sentido de estar cuidando bem da nossa bacia hidrográfica, cuidando bem do futuro para essas crianças. Então, nós não temos mais tempo a perder. Não podemos perder o que nós já construímos. E é isso que eu espero desse novo governo. O que o senhor diria para 3 figuras especialíssimas na sua vida? Eu sei que deles decorrem outras pessoas. O que o senhor diria para o Flávio, para a Cláudia e para a Viviane? A respeito do pai, a respeito de vida, o que você falaria para essas 3 figuras? O que eu sempre falei. Trabalhem com seriedade, com honestidade, com ousadia, né? E vão buscar o que é de melhor para vocês e para pessoas que dependem de vocês. O que o senhor falaria para Margarete Cristófani, a sua companheira, a sua esposa? Que continue sendo essa companheira maravilhosa que ela é. Ela tem que ter paciência com o senhor ou não? Eu com ela e ela comigo. Eu tive uma experiência muito interessante. Aliás, o senhor foi meu chefe quando eu fui secretário municipal de esportes na sua gestão. O senhor estava sempre insatisfeito. A gente ia inaugurar uma obra e tudo preparado. O senhor não olhava aquilo que estava bom, mas olhava alguma coisa que a gente não tinha observado, algum detalhe em busca da perfeição. Essa característica continua presente na vida do Renato Amari? Eu sempre digo a todos que eu gostaria de ser um cara perfeito. Trabalho para ser perfeito, embora saiba que eu nunca vou ser perfeito. Então acho que isso ajuda um pouco a gente buscar realmente fazer o melhor que a gente pode, né? E essa história de eu ficar olhando o errado, eu sempre fui assim. Sempre eu brincava consigo dizer que o senhor era Reinato. Não sou rei de coisa nenhuma. Eu sou uma pessoa que se propôs a organizar, coordenar e administrar um grupo de pessoas para cuidar de um grupo maior de pessoas, que é uma cidade. Então, tem uma responsabilidade. As pessoas que estão comigo têm que entender que a responsabilidade é minha no momento em que eu exerça esse cargo.
E quando não estou exercendo, eu sou simples colaborador e continuo nesse tipo de trabalho. Então, acho que esse papel eu busquei fazer da melhor forma possível. Segurança pública preocupa o senhor? Muito, muito. Nós não avançamos nas conversas porque tem muita coisa a dizer. Mas e os drogados de Sorocaba? E as mini cracolândias que já estão inseridas no mapa da cidade como um todo, né? E as pessoas que vêm de fora da cidade aqui tentar assustar a gente no semáforo à noite, buscando, pedindo esmola, ou usando crianças para isso. Como é que nós vamos fazer com tudo isso? Os assaltos. Eu nunca vi na minha administração, era raro ver alguém atropelado, sendo assassinado. Nós tínhamos um pacto e um trabalho feito em conjunto com todas as polícias, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal e a própria Prefeitura. Nós tínhamos já o nosso helicóptero que agia de acordo com as necessidades do grupo, não de uma certa polícia. Isso sem as polícias perderem o seu foco e as suas funções específicas. Não é? E hoje a gente já não vê tanto, a gente já não acha mais os responsáveis pela segurança quando você fala em droga, quando você fala em tudo isso que nós já falamos, né? Assaltos, assassinatos. Vou entrar na sua vida pessoal. O que vai no copo do Renato Amari? No meu copo vai hoje, eu não posso fazer propaganda, mas eu descobri uma bebida que está me atraindo bastante, que é a Citrus Schweppes, com gelo e limão, que eu gosto muito e tomo nas minhas refeições. Daqui a pouco eu enjoo e vou para minha água com gás, né, ou água com gás eu prefiro também. Né? Um lugar fantástico que o senhor tenha viajado com a Margarete, que marcou a sua vida. Muitos lugares bons, mas o principal lugar é a minha casa. Né? Eu adoro a minha casa, adoro as minhas caminhadas, adoro conversar. Né? Se eu tivesse que morar fora de Sorocaba, moraria onde? Mas uma cidade que me encantou muito foi Portugal. Com todos os problemas de Portugal, nós andamos de trem em Portugal todo, aquele traslado fácil, né? Aquela movimentação fácil, desde o Algarve na parte sul até o Porto na parte norte, tudo isso de trem, né? De uma forma bastante assim rápida, eficaz, limpa, barata, que é o que a gente precisa implantar nesse país. Nós precisamos... Tem uma figura marcante na sua vida. O que o senhor pensaria, se pudesse falar com ela, falaria que é a Dona Ivete, a sua mãe? O senhor foi um filho fantástico para ela. A saudade dela é grande, ali ainda mais o jornal Bom Dia está fazendo aquela propaganda da Dona Palmira, que é muito parecida com a minha mãe. Ela tocava acordeon, inclusive, Dona Ivete. Minha mãe tocava acordeon, tocava tangos argentinos, tocava música do Luiz Gonzaga. Então eu tenho uma saudade muito grande dela. Ela me deu uma educação especial que eu procurei transmitir para os meus filhos, e eu tenho um amor eterno pela minha mãe Ivete. O senhor gostaria de voltar a ser prefeito de Sorocaba? Eu gosto de ser prefeito. Ainda há tempo, mas o destino eu não quero avançar nesse processo, porque não depende só do meu gosto, do meu prazer, depende de uma série de circunstâncias, principalmente circunstâncias pessoais e familiares. Mas o senhor gostaria? Não sei. Obrigado, foi ótima a sua participação. Eu agradeço, né? O senhor estreia novamente os microfones, as entrevistas, nesse compromisso que tinha de voltar a se comunicar com a população de Sorocaba, aqui através da Rádio Ipanema, do nosso programa. Eu agradeço desde o short, agradeço a sua participação nesse Ipan TV. Eu que agradeço e parabéns por esse trabalho maravilhoso, Kiko, que você faz aqui em prol de Sorocaba, da região e do estado de São Paulo. Muito obrigado. Muito bem, esse foi Renato Amari, presidente do PMDB, ex-prefeito, ex-deputado, que abrilhantou o nosso Ipan TV esta semana. Fique com Deus e até a próxima programação.